Revista Cauim no ar, e com um convidado especial num projeto especial do Cine Clube Cauim, que é o Encontros com a Cidadania. Esta figura aqui, ó, participa de um grupo junto com Cachaça de gente que só gosta de futebol, né? E na conversa toda lá, ele falou, o Cachaça falou assim, olha, ele lançou o livro, não quer perguntar para ele se ele quer lançar lá no Cauim? Aí entrei em contato com Miguel Nicoleles e falei, Miguel, quer lançar lá? Ele falou, pô, vou lançar aí, pô. Sensacional. Bom. Então, um prazer tê-lo aqui, querido. Não, ele vai lançar obrigado. o livro dele, o mais recente. Se eu não estou enganado, São Paulo, Belo Horizonte e Ribeirão Preto. Os lançamentos. Não, Santos, São Paulo e Ribeirão Preto. Santos, São Paulo e Ribeirão Preto. Nessa ordem. Nessa ordem. Então é isso aí, bem-vindo. Essa é a revista Cauim. Você está conhecendo a nossa entidade. A gente faz uma série de encontros para discutir a democracia, a cidadania, e hoje vai ser Ciência e Cidadania contigo. Então, bem-vindo a Ribeirão Preto. Não, muito obrigado. Acho que eu estava tentando lembrar, fazem 37 anos que eu não venho aqui. A última vez que eu vim foi na medicina USP aqui, né, no campus da USP. Que, aliás, você também vai participar na USP de um encontro, né? Não, não dessa vez. Mas, não dessa vez. Não, eu tenho uma palestra aqui, mas não é na USP. Ah, não é na USP. Não, mas eu vinha muito aqui no campus, né? Porque o meu orientador de tese era daqui, era de Ribeirão, né? Fez boa parte da carreira dele aqui, né? Ótimo. Então é um prazer retornar. Deixa eu começar. Eu queria começar. Muito se fala da tua formação científica. Eu queria que você falasse um pouco da formação antes da formação científica, antes da universidade. Conta um pouco do Miguel Nicoleles, em Ribeirão Preto, ali naquela região do Cine, como é o nome do cinema que você falou? Vila Rica. Cine Vila Rica. Conta um pouco como foi essa história aí. Não, eu basicamente, eu nasci na Bela Vista, né? Tá. Mas a minha família deu a louca justo em 64, mudaram para um bairro que na época era o Matagal, porque só tinha o aeroporto de Congonhas, chamava Moema, né? Era longe, né? Era longe do centro, não tinha transporte, não tinha as grandes avenidas que a gente conhece em São Paulo hoje, 23 de Maio, Avenida Ibirapuera, eu vi construir, porque não existia. Minha mãe falou pro meu pai que nós fomos morar numa chácara. Minha mãe era escritora, né? Infanto-juvenil, conhecidíssima aqui no Brasil. Eu tive que ir embora do Brasil para não ser o filho da dona Gisele do resto da vida, né? Senão não tinha futuro. Meu pai era um juiz de direito e eu cresci literalmente em Moema antes do boom e daquele engarrafamento. Exato. Então eu vi o passeio da família, era ir sexta-feira à noite, ver avião decolar em Congonhas e comer no restaurante do aeroporto, que era a coisa mais chique no último, né? Era a coisa mais sensacional. E tive uma infância espetacular, completamente analógica, jogando bola na rua, fazendo, como dizia minha avó, né? Fazendo sopa de formiga, né? Porque o jardim da minha avó foi o meu primeiro laboratório, né? Então eu aprendi a ser cientista com Dona Lígia, estudando inseto, estudando planta, né? E aprendendo que toda pergunta é válida, principalmente quando você é criança, né? E minha avó tinha um dizer muito interessante, ela nunca imaginou que ia ser cientista, né? Mas uma vez eu perguntei para minha avó o que era ser cientista, porque eu estava lendo o livro que ela tinha me dado do Isaac Asimov. O primeiro livro de ficção científica que eu li na minha vida, ela que me deu. E o livro chamava O Cérebro, por incrível que pareça. Era o único livro do Isaac Asimov que não tinha nada a ver de ficção científica, né? E eu perguntei, o que é o cientista? E minha avó disse para mim, eu nunca esqueci, pus inclusive num livro meu, a frase dela, ela falou, o cientista é um indivíduo que é pago para ser criança o resto da vida. Aí eu falei, a curiosidade. Exatamente. Eu falei, é isso aí. É isso aí. E eu tinha um tio muito maluco, médico, tio Dema, que inclusive eu fiz uma coisa absurda no meu livro de ficção científica que eu publiquei ano passado. Eu casei o meu tio com a minha mãe. A minha mãe é o personagem central do final do plot, Dona Giselda, né? Só que ela é casada com o tio Dema, porque o tio Dema era o palmeirense que influenciou. Ele era o obstetra da família. E ele fez o parto da minha mãe. E minha mãe lá tendo contrações, né, do parto, que naquela época você dava anestesia só no final, né? Não é que nem hoje. E o meu tio na antessala se paramentando, falou, espera que é pênalti pro Palmeiras.
Minha mãe berrando. Aí ele vem, né? Gol do Palmeiras, ele entra na sala, põe a mão na barriga da minha mãe, conta até hoje isso. Ela vai fazer 87 anos, segunda-feira. Ela falou o seguinte: que ele pôs a mão na barriga e falou assim: se for palmeirense, eu tiro. Se não for, fica por aí. Eu ouvi, né? E nasci prematuro, mas aí o tio Dema me levava para todos os jogos. Meu pai era corintiano e odiava futebol. Então Parece o Cachaço, amigo nosso. Então meu tio, corintiano e odeia futebol. Meu tio me levou pelo Brasil afora para assistir jogos do Palmeiras, nos lugares mais absurdos do planeta. Né? Eu aprendi isso quando o meu tio andava só de branco, ele entrava no Parque Antártico, a gente chegava 4 horas antes. Aí eu, tio, o jogo é daqui a 4 horas. Ele fala: não, nós temos que ver se o jardineiro está fazendo o serviço correto. Fanático. Não, esse era doido. E quando ele entrava na portaria, o porteiro do Palmeiras, que eu conheci durante 40 anos, batia assim no ombro do meu tio e falava: agora pode começar porque o dono do time chegou. Então eu cresci nisso. Nós vamos ver se nós vamos ter imagem, porque talvez a gente vai passar o jogo do Palmeiras aqui, eu vou tentar sequestrá-lo, que ele vai dar uma palestra, eu tô combinando com ele de ir lá. Seria fundamental. E sequestrar ele, eu vou levar e vou buscar para dizer assim: ele tem um compromisso inadiável agora. Não, aqui, tchau. A palestra termina às 9h30, eu já avisei. Eu vou arrastar você. Por favor, por favor. Conta pra mim, você falou do tio, mas que outras influências antes da universidade você teve? Teve algum professor, alguma professora? Não, eu vou escrever um livro novo, eu tive essa ideia uma semana atrás, e vai chamar Bella Ragazza. Porque, na realidade, eu acredito as mulheres da minha família. Os homens estavam trabalhando, meu pai era juiz, né? Sumia às 7 da manhã, voltava às 8 da noite, ia estudar. Eu via meu pai no fim de semana. Esse último livro que eu estou publicando agora, que saiu agora, é uma homenagem ao meu pai, né? Que foi um juiz anônimo, no tempo que juiz só falava no processo, né? Não era superstar. Não aparecia na televisão. Meu pai julgou o Esquadrão da Morte, os caras do Esquadrão da Morte, mandou os caras 300 anos pra cadeia, ameaçado de morte por anos, mas ninguém sabe quem ele é. Porque ele era absolutamente... Como deve ser, né? Como deve ser, ele sempre dizia. Para poder ser isento e para poder ser totalmente isento, né? Quando ele viu um certo juiz anos atrás fazer o que fez, ele falou: é a falência. É a falência do judiciário. Ele morreu angustiado por causa dessa, né? Mas enfim, e as mulheres da minha família foram muito importantes, porque a minha tataravó veio sozinha da Itália, grávida, porque o marido dela veio na frente e se perdeu. Nossa. Ele se perdeu, ele conta, não sei se é verdade, mas é a história que a família conta. Ela era filha de um conde na Itália e casou com o cocheiro, fugiu com o cocheiro da família. Se apaixonaram e fugiram. Só que eles decidiram, porque ele estava correndo risco de morte, né, de ser morto, né, fugir para o Brasil. Ele veio na frente para achar um lugar para viver e ela veio grávida da minha bisavó. Engraçado um cocheiro se perder, hein? Se perdeu porque ele era a história que ele não queria andar com ele como cocheiro. Não, ele veio de navio, né? Então ele não sabia escrever e falaram para ele, a história que eu aprendi quando eu era criança, é que ele tinha que descer na 4ª parada. Só que o navio parou em um porto a mais na costa do Brasil e foi parar em Buenos Aires. Nossa. E a família só foi descobrir isso 40 anos depois. Porque não tinha meio de comunicação nenhum. Não, minha tataravó aos 80 anos estava no Cinemetro, assistindo o Mappi Movettone na época da guerra, que eram as notícias, você via no cinema, né, do campo de batalha. Tudo que você... Aí mostraram Buenos Aires durante a guerra, com a minha mãe. Minha mãe estava sentada do lado dela. Minha mãe escreveu um conto sobre isso. E passa Buenos Aires e passa um homem de barba branca com cachimbo e escrito assim: Empório Justi. A minha tataravó levanta e fala: Era ele. Nossa Senhora. 40 anos depois. Ela quase morreu, né? Teve um troço no cinema e minha mãe tinha o quê? 8 anos, 7 anos e testemunhou a cena, né? No cinema, né? Ele tinha ido parar em Buenos Aires. Então essas mulheres foram muito influentes. A minha avó, que eu acabei de contar, a avó Lígia, a dona Paulina, que é a minha tataravó. A minha avó tinha a biblioteca mágica da minha vida foi da minha avó, né? E essa história é muito legal porque eu estudei no grupo escolar até o ensino médio, né? E um dia a diretora, era a dona Janete Brava, que né, o cão, chama meu pai e minha mãe, fala: olha, nós temos um problema com seu filho aqui. Imagina, tinha 9 anos, 10.
ela virou assim pra mim, nós temos um problema. Minha mãe falou, qual o problema? Eu falei, não, na aula de português ontem, a professora perguntou pro Zezinho, o que ele tá lendo? Ele falou, Monteiro Lobato, não sei o quê. O outro, o que ele tá lendo? Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí perguntava pro seu filho, o que ele tá lendo? Ele falou, O Crime do Padre Amaro. A professora quase teve um ataque, né, do moleque de 10 anos lendo. E minha mãe é escritora, né? Minha mãe falou, não, na biblioteca da minha mãe, o livro que ele pegar, ele lê. Tem tudo. E aí era uma biblioteca... Eu saía da escola, jogava bola na rua, e ia pra biblioteca da minha avó e ficava até a hora que eu quisesse, né? E lá eu aprendi a pensar, né? A ler e a pensar. E a minha avó e minha mãe, quando eu decidi que não ia ser médico, imagina, depois de 6 anos fazendo faculdade, no dia da formatura, família inteira reunida, eu comunico que eu ia fazer doutorado e que depois ia embora do Brasil. Queriam me matar, né? E as duas que disseram, vai embora, foram a minha mãe e minha avó. Que disseram, não, veja, é uma vez só. Vai fazer o que você quer fazer. Não, elas, apesar de serem católicas e tal, a minha avó falou, a gente tem uma chance na vida. Vai, né? E eu nunca mais vi ela, né? Porque ela faleceu, eu estava nos Estados Unidos, né? Mas, então esse livro que eu quero escrever é a história exclusivamente das mulheres da nossa família, desde a saída de Lucca, na Itália. Eu fui o primeiro a voltar. E por que é Bella Ragazza? Porque a minha tataravó contava essa história e que achavam que ela estava gagá, né? Ela falou assim, todo dia que eu saía para a escola, ela era muito bonita, ela tinha um cabelo ruivo, olho azul e um cabelo ruivo, né? Ela falou assim, todo dia que eu saía para a escola, um homem que morava do lado, um compositor muito famoso, punha a mão na minha cabeça e falava, Bella Ragazza, casa comigo. Aí minha bisavó falava, e quem era ele, mãe? Era um cara chamado Puccini. Todo mundo achava que era mentira. Pois é, eu fui o primeiro membro da família a retornar a Lucca. Fui no endereço da casa de Dona Paulina. Quando eu olho pro lado, o que tinha do lado? A casa do Puccini. Museu Puccini. Olha. Aí eu fui no curador. Fui no curador do museu e falei, por que chama a Casa Puccini, né? Por que chama o museu? Ele falou, porque ele viveu aqui a vida inteira. Olha. Ou seja, acho que ela não mentiu. Que legal. Então, Resgatei a memória da Dona Paulina. Tirando-a de ser uma gagá. Que não casou com o Puccini, né? Com certeza. Mas deixa eu aproveitar esse gancho da curiosidade, né? E vir um pouco agora mais para a modernidade, que a gente vê esse monte de gente, tudo na tela, consumindo a coisa fácil, 100 e tantas palavras, ninguém lê mais, né? Quer dizer, ninguém vai para a dificuldade de pegar um livro como Crime e Castigo, pegar um livrão, pegar uma coisa densa, né? Eu tenho uma boa história dessa. Conta pra gente, você acha que isso daí vai... Nós vamos chegar... Eu vi não sei quem falando que talvez a gente chegue num momento que a gente vai fazer como a gente faz com ginástica. A gente vai pra academia para poder exercitar aquilo que a gente não consegue no dia a dia. Será que nós vamos precisar também de uma academia para fazer jogos para poder a cabeça se exercitar? Do jeito que tá indo, não vai ter essa academia. Nem essa daí vai ter. Nem essa vai ter. A história que eu ia contar rapidinho, quando eu publiquei meu livro de ficção científica, um menino, um adolescente me escreveu no Instagram, Miguel, mas o livro tem 506 páginas. Eu falei, qual o problema? Ele falou, eu não consigo ler mais do que uma página por dia. Aí eu falei pra ele, então daqui a 506 dias a gente conversa. Pronto. Ele leu. Olá. Ele foi uma por uma, né? Não sei se foi uma por dia, mas eu falei, veja, lê uma por dia. Acabou. Você consegue. Porque o que está acontecendo é que a nossa imersão no mundo digital, o cérebro, ele é muito, parece até estranho, mas o cérebro é muito esperto. Ele consome 20% da energia do corpo. Ou seja, o orçamento energético dele é muito delicado. É o órgão que mais consome energia, né? Então, se o cérebro percebe que nós estamos delegando funções cognitivas para algo, seja o que for, para outra pessoa ou para uma máquina, ele economiza. Ele fala, ok, você não quer lembrar o número de telefone da sua mãe? Eu vou fazer você esquecer, porque manter essas memórias custa energia. Eu vou mudar essa energia para outra coisa, né?
E o que está acontecendo? Nós estamos evoluindo do ponto de vista cognitivo. Então, outro dia eu conto sempre isso, eu fui num evento, tinha umas 6 mil pessoas, eu perguntei, quantos de vocês aqui sabem tirar raiz quadrada na mão? 4 pessoas. Olha, tabuada então nem pensar. Bom, eu falei isso, eu vou voltar daqui a 4 anos e vou perguntar quem de vocês sabe dividir na mão? E ninguém vai saber. Ninguém vai, né? Eu ainda lembro do telefone da casa da minha avó, 240-3399. Hoje ninguém mais lembra nenhum telefone de ninguém. Às vezes a gente esquece o próprio número. Tem uma pessoa que me falou que existe agora a síndrome iFood. Você só lembra os últimos 4 números do telefone. Que é a senha pra você comer. Isso o cérebro não vai esquecer. Então, o que está acontecendo? O cérebro não é um sistema digital. Ele não funciona em lógica digital, mas ele está sendo forçado a conviver num mundo que está se convertendo num mundo digital. E a natureza não é digital. A lógica digital é uma criação da mente humana, mas o universo não funciona em lógica digital. E o nosso cérebro ele evoluiu, né? Como o Carl Sagan falava, 3,5 bilhões de anos foram necessários para produzir algo como Richard Nixon, que é um susto para a natureza, né? Saiu o Nixon aqui. Mas enfim, o nosso cérebro foi moldado através do convívio, da interação com o universo analógico. Só que nós criamos uma lógica poderosa que está tentando moldar o cérebro. E o cérebro está sofrendo um processo, é quase uma violência. Porque nenhum processo digital reproduz um sistema analógico. O sistema analógico é um sistema contínuo. O analógico tem só valores 0 ou 1, mas o sistema analógico tem todos os valores infinitos possíveis entre 0 e 1. Essa é a mente humana. E o que nós estamos notando? As pessoas não conseguem mais prestar atenção, as pessoas não conseguem reter conteúdo, elas não conseguem, aliás... Não conseguem prestar atenção na conversa. E não conseguem, literalmente, raciocinar. Então, por isso que o outro livro que eu estou escrevendo chama-se Nem Inteligente Nem Artificial, Nina. Porque a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Aliás, eu tenho empresas que trabalham com tecnologia. E aí eu cito você exatamente isso. Nem inteligência e nem artificial. Mecanismo não pode ter inteligência, é coisa de organismo. Né? Mas veja, olha a que ponto nós estamos chegando. Tem pessoas que estão se relacionando única e exclusivamente com bots, com o ChatGPT, com o Gemini. É fácil, porque não questiona, né? Não, pelo contrário, te leva, né? Você pode ser o maior boçal do planeta, você fica E outra coisa, as pessoas literalmente estão usando esses pedaços de software como terapeutas. E o número de suicídios que tem ocorrido ultimamente, de adolescentes, está aumentando, porque o sistema te incentiva. Então o adolescente fala, minha vida é horrível, eu não me sinto, não tenho nada que eu goste. Aí algum chat fala, talvez seja o momento de você considerar o suicídio. Né? Porque quem sabe tem uma opção melhor do outro lado. Não, está acontecendo. Não um caso atrás do outro. Então, o meu drama como neurocientista é que, para mim, isso é muito óbvio, é muito claro. E os estudos estão aparecendo, um atrás do outro. Só que as pessoas não acreditam. Eu vi a Suécia, a Finlândia e a Dinamarca tiraram o computador de dentro, diminuíram o uso de qualquer tela e voltaram para os livros. Voltaram para caneta escrita à mão. Papel e caneta e livro. Eu estava, antes da pandemia, eu estava em Helsinki, em 2019. Eu dei uma aula na Universidade de Helsinki e eles queriam saber sobre o nosso projeto educacional aqui do nosso instituto no Rio Grande do Norte, né? Que, aliás, o ministro da Educação do Temer, o tal do Mendoncinha lá cortou, Mendonça né? Filho, Não, esse o dia que eu encontrar isso na minha frente, é melhor ele procurar a primeira saída. Ele precisa tomar cuidado para não cair, porque não levanta. Não. Ele, depois de 10 anos, 12 mil crianças, escolas espalhadas pela Bahia, pelo Rio Grande do Norte, os mesmos resultados. De Feira de Santana, né? Perto no Vale do Sisal, em Serrinha. Enfim, nós tínhamos 10 anos de demonstração que o ensino de ciência para as crianças da escola pública da periferia das grandes cidades do Nordeste era avassalador.
porque não eram aulas teóricas, eram laboratórios. Até a língua portuguesa era ensinada em laboratório. E as crianças decolavam, tanto é que hoje, 10 anos depois, eu encontro os nossos ex-alunos por aí fazendo doutorado no mundo, fora do Brasil e tal. Enfim, esse cretino, 5 dias antes do Natal, em 2017, cortou o projeto do MEC, que financiava isso, porque era só para escolas públicas. Então, nós tínhamos filho de senador querendo, né, os pais, eu falei, não, se ele for para a escola pública, ele tem a chance. O que seria bom, né? Porque seria ótimo, seria, não, mas eles não, estavam tudo em escolas privadas, em Natal, eu falei, não, aluno de escola privada, não, isso aqui é para escola pública. E nós não fazíamos exame de admissão, nada, era aleatório. Quem se inscrevia primeiro, entrava. Conseguia. Nós tínhamos 1.500 vagas em Natal, 600 em Macaíba, que é na periferia de Natal, e 600 em Serrinha. E o resultado era absolutamente o mesmo. As crianças não tinham a menor ideia o que era ciência quando elas chegavam. Então a medida, a métrica era sensacional, era essa. Você fazia uma entrevista de entrada, o que você vai ser quando crescer? Meninos, jogador de futebol, né? Meninas, atriz da Globo. Influencer. Pesquisa depois de 2 anos do curso de, né? Muda. Meninos, astrofísico. Meninas, geóloga, arqueóloga. Enfim, eles descobriram que existia um leque de opções muito maior e muito mais amplo. E mais interessante. E muito mais interessante. Deus que, né? O Big Bang que me perdoa, onde o Sócrates andou, do que jogar bola, né? Só que assim, isso desafiava, né? Com certeza. Essa é a grande história. O presidente do Senado, não vou falar o nome, era do Rio Grande do Norte. E a escola fazendo o maior sucesso na cidade dele, onde ele era eleito, né? Uhum. Ele chega assim pra mim e fala, não, eu quero falar com os seus meninos. Eu falei, senador, aqui não é o Senado, ninguém vai respeitar o senhor só porque o senhor é senador, o senhor falou uma bobagem, a molecada vai cair em cima, porque aqui eles aprendem que não se impõe o conhecimento pela autoridade, se impõe pelos fatos objetivos. Ele falou, imagine, eu lido com os maiores animais da política brasileira, né, brigo com fulano, ciclano, imagine. Entrou lá, 3 minutos ele falando lá as bobagens, sei. Hoje ele tá lá, não conseguiu se eleger mais. Uma menininha de 1,20 m levanta e fala, eu acho que eu vou falar o nome dele, pode, né? Pode. Senador Garibaldi. Nossa Senhora. Na última eleição, o senhor prometeu saneamento básico lá na minha... né, favela, no meu bairro, até hoje não chegou. O que o senhor tem a dizer? Ele olhou pra mim e falei, né? Eu avisei. Nossa, terminou o negócio, a gravata fora do prumo, suando, todo molhado. Foi, né? Avassalador. Foi avassalador. E aí eu vi que era o perigo. O conhecimento, né? Liberta. A pessoa vira crítica, né? Um dia nós levamos uma outra aluna nossa para... O presidente Lula estava na base aérea de Natal e eu conheci ele há 40 anos, né? Ele falou, o que você está fazendo? Como que é essa história aqui? Eu falei, não, só não tem tempo de ir lá, mas nós trouxemos aqui uma aluna nossa, né? E aí o presidente vira para a menina e fala, como é essa escola? Ela falou, que escola? Ela falou, escola aí do Nicoleles. Eu falei, não, escola é o que eu vou de manhã. Lá é meu parque de diversões. Aí o Lula virou pra mim e eu falei, funcionou, né? Que é mais divertido aprender. Não, porque não tinha prova, não tinha cobrança. A gente ensinou pra eles que aprender era como brincar, que eles iam fazer os experimentos, né? E eram as melhores aulas que eu dava. Eu vinha uma vez por ano, eu vinha várias vezes, mas em outubro, na Semana de Ciência, né, do Brasil, eu dava uma aula... Lá. Repetia a mesma aula para 50 crianças e aí dava quantas vezes fossem necessárias, porque a classe era grande, né? 20 vezes. Eram as melhores aulas que eu dei na minha carreira, porque elas queriam aprender. Já sede, né? Não é que nem no mundo acadêmico, quando o cara tá sentado aqui para te achar o furo. Que nego vai falar assim, é a melhor soneca que eu já tive na minha exato. vida. Ou então vai dizer, não, tem um furo aí. Elas queriam aprender e você sentia isso, né? Deixa eu recuperar um pouco o teu trabalho com a interface entre mente e máquina, né? Para quem vai lembrar publicamente, a coisa que o Nicoleles é mais lembrado, embora tenha muito mais contribuição, é o exoesqueleto que deu o chute inicial, o pontapé inicial na Copa de 2014.
mas tem muito mais coisa. Eu queria saber como é que está hoje, como é que está a evolução do trabalho e como é que está a possibilidade de disponibilizar isso, ou seja, então, como que está isso para, vamos dizer assim, para o grande público. Não, o projeto completou 10 anos o ano passado, e curiosamente, nós estamos na 4ª interação, né? O Exo começou como sendo um protótipo, coisa de filme, cinema, literalmente. Porque foi o primeiro robô de membros inferiores, né, controlado pela mente. Ninguém nunca tinha construído um barato desse, nós construímos um negócio desse em 18 meses. Foram 150 pessoas que colaboraram do mundo inteiro, 25 países, de graça, abriram suas patentes, vieram trabalhar aqui em São Paulo, no laboratório, primeiro em Natal, depois em São Paulo, e evidentemente ninguém acreditava que era real, mas aconteceu. Não só aconteceu, nós publicamos os resultados clínicos, e os pacientes, por causa da interação com esse sistema, começaram a ter recuperações neurológicas, começaram a voltar a andar com os próprios membros, né? Ou recuperar. Seja, não só com o exoesqueleto, mas promover uma recuperação. Clínica, né? Então, o treinamento com o exoesqueleto. E o nosso plano era transferir todos esses resultados, esse conhecimento técnico para o SUS, em 2014. Mas, né, o Brasil teve um pequeno solavanco institucional, tudo isso foi virou fumaça aqui, só que outros países do mundo pegaram. Então China, inclusive. China, nós vamos publicar um trabalho daqui a alguns dias, daqui a 3 semanas, vai ser o choque, porque nós estamos na 4ª interação do Exo, e hoje ele é um sistema que é controlado por um telefone celular. Antes eram 40 quilos de eletrônica aqui atrás, num backpack, numa mochila, né, que você tinha que carregar. Era quase espacial. Parecia do Kubrick. Parecia... Eu aceito. Parecia algo criado para o 2001, né? Aliás, eu me inspirei lá no 2001. E curiosamente... Preferia um chope, né? Mas em solidariedade ao meu convidado que não bebe, eu vou na água. Graças a mim, algumas células hepáticas vão sobreviver. Hoje. Mas enfim, e aí outros países começaram a nos procurar. Terça-feira, deu muita sorte de eu estar aqui no Brasil essa semana, porque terça-feira eu vou para Milão inaugurar o nosso laboratório em Milão. Que legal. No maior hospital da Itália. Temos um laboratório em Pequim, né, onde nós vamos contar. E, aliás, trata cientista como jogador de futebol, né? Eu me senti uma celebridade. Eu me senti como Ademir da Guia chegando lá. O Sérgio me contou na Tailândia, ele ganhou o prêmio do rei na Tailândia, que premia a vida de determinado cientista. Capaz de você ganhar esse prêmio. E aí ele chegou lá, ele se sentiu também, como você falou, que um superstar, foi pego na pista, nem desceu no aeroporto, saiu com batedor. Exatamente. Pau, e dele falou, nossa, que na fantástico. cerimônia, 14 cientistas foram premiados em janeiro, né? Com o prêmio que a Dilma ganhou, o Friendship Award, né? O prêmio da amizade da China, que é a maior condecoração para estrangeiros, né? E eu era um deles, e eles puseram a gente no hotel do prêmio. Você não fica em qualquer hotel, você fica no hotel do prêmio. Eu não estava entendendo o que era. O que é isso? Aí, na cerimônia, veio um ônibus pegar a todos nós, né? E eu tô sentado do lado da intérprete que falava inglês perfeito e tal. Eu falei, curioso, essa cidade é gigantesca e todos os faróis estão ficando verde ao mesmo tempo. Ela falou, não é coincidência. É tudo planejado. Todos os faróis da cidade estão no trajeto. No trajeto, tá parado. É como a seleção brasileira saindo do hotel, indo jogar no Maracanã. Todos os faróis. E as pessoas na calçada dando tchau. Eu olhei para aqui e falei, não acredito. Isso aqui não tá acontecendo comigo. Aí eu chego lá, né, entrego o prêmio e tal, e tem um banquete. E eu, né, como bom brasileiro, eu fui com esse tênis aqui que eu adoro. Eu fui de terno, gravata e tal, mas como o cara falou, olha, vai nevar hoje, e os degraus da Casa do Povo, né, que é o congresso chinês, eles são de pedra, e é perigoso cair, então vocês tomem cuidado para não escorregar. Se o seu sapato for uma sola muito, né, essas... Couro. Isso, cuidado para não cair, porque já caiu gente aqui, se machucou. Eu falei, bom, eu não vou passar por
perrengue desses, deixei o meu sapato bonito no hotel, pus o tênis e fui com o tênis. Quando eu tô entrando no banquete, a chefe de cerimônia, não, de tênis não pode. Eu falei, bom, mas eu só tenho esse, eu deixei lá atrás, do outro lado da cidade. Ela falou, não, nós temos soluções para esses casos. A mulher foi lá, pegou o melhor sapato que eu usei na minha vida, me emprestou o sapato, eu parecia que eu tava flutuando, o sapato era maravilhoso. Bom, aí eu entro... Mas tinha passado a escada, tinha passado. Não, ele segurou meu tênis numa caixinha, pôs ali no lugar, me deu o sapato, eu entrei, aí ela falou, agora o senhor precisa achar o seu lugar nas mesas, né? Então tinha a mesa principal, a galeria, a arquibancada, o tobogã do Pacaembu. Eu falei, bom, vamos pro tobogã, né? Cientista brasileiro, neurocientista, fui procurar meu nome lá no fundão do tobogã. Tô lá, 10 minutos, não acho meu nome, vem a mesma senhora. O que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, não, tô procurando onde eu sento, né? Porque tá o nome de todo mundo, só que eu não achei o meu. Não, o senhor senta ali. Eu falei, não, mas aquela é a mesa central. Ela falou, não, o senhor senta do lado do primeiro-ministro. Eu falei, não, filho da dona Giselda, da Rua Chanés, neto de dona Lígia. Pois bem, eu jantei 1 hora com o primeiro-ministro da China e, do meu lado esquerdo, o ministro das Relações Exteriores, o Wang Li. E ele falava inglês perfeito, e vira assim pra mim, fui muitas vezes no Brasil, eu gosto muito do seu país. Olha. Aí eu tava fazendo diplomacia lá, o governo brasileiro não me procurou, o embaixador não tava lá, mas eu fui improvisando, né? Virei pra ele e falei, mas o que o senhor mais gostou do Brasil? Ele falou, picanha. Eu falei, pô, da próxima vez o senhor me liga, que eu vou levar o senhor na melhor... Ganha e Corinthians. Não, Corinthians não. Corinthians não. Eu vou pedir para... Tem segurança aqui para tirar ele da por sala. favor, né? Tira da sala esse sujeito. Não, e aí o primeiro-ministro da China do meu lado direito aqui, né? Nossa. Ele vira assim para mim, o senhor é o neurocientista brasileiro, né? Eu falei, nossa, o cara sabe quem eu sou. Aí ele vira assim, o que o senhor acha que é o futuro das interfaces cérebro-máquina? O método invasivo ou não invasivo? Eu falei, uou, não é possível. Não, pô, não. Eu tô acostumado com o político brasileiro. Eu trabalhei 1 ano no comitê do Consórcio Nordeste. Como disse aquele ministro da Educação, ciência não é a minha prioridade. Não é, não. Não, sério, o cara começou a me fazer umas perguntas, eu falei, não acredito. Uau. O cara quer saber detalhes técnicos, né? Quer saber... aspectos de geopolítica. O cara perguntando quem vai ser o líder do mundo. Eu falei, tá em aberto. Ainda não deu, né? Não tá claro quem vai ser. Depende, né? Então, foi uma conversa de 1 hora que é quase surreal. Legal. Né? Deixa eu tirar uma curiosidade minha, porque tem animais que mesmo com o trauma grave na coluna, depois você faz a cirurgia e recompõe. O ser humano não tem isso. Depende. É uma sina, uma saga da evolução que a gente evoluiu, mas... Não, existem diferenças em diferentes mamíferos, entre mamíferos primatas e o ser humano, mas existe uma taxa, mesmo em seres humanos, de recuperação espontânea. Ah, tem também. No primeiro ano, por exemplo, existe a chance é razoável de recuperação espontânea se não houve uma ruptura. Depende do trauma. Exato. Então, por isso que quando surge qualquer novo tratamento, qualquer nova terapia, você tem que ter um grupo controle em que você estuda depois do primeiro ano. Então, por exemplo, quando nós fizemos o estudo da Copa, todos os nossos pacientes tinham pelo menos 3 anos de lesão medular. Porque aí a chance de recuperação espontânea é abaixo de 1%. Então, se alguém se recuperasse, era muito difícil que fosse aleatório. Né? Aí agora, no estudo que nós fizemos, nós vamos publicar daqui 2 semanas, nós tivemos um grupo controle. A primeira grande estudo com um grupo controle das interfaces cérebro-máquinas em pacientes com lesões graves. Nós tivemos 2 pacientes, uma com 20 anos e uma com 25 anos. E a de 20 anos voltou a andar com muletas, depois de passar a vida inteira na cama, para você ter uma ideia. Mas nós tínhamos um grupo controle, e o grupo controle não aconteceu nada, ninguém melhorou. Então nós temos agora a certeza categórica de que a interface cérebro-máquina induz um processo de recuperação funcional. Que quando eu era aluno na USP, o meu professor de neurologia dizia para mim, o que você vai fazer da vida? Eu falei, eu estou pensando em fazer neurociência. Ele falou, não, por favor, eu sou neurologista há 50 anos, eu não vejo ninguém melhorar. Aí eu falei, não, mas eu quero estudar certas coisas. Ele falou,
Não trabalhe com lesão medular, porque você nunca mais vai ver ninguém andar. 50 anos depois eu vi. E se o professor Lefebvre tivesse vivo, o olho dele ia sair da órbita. Porque quando eu levei gente extremamente famosa no laboratório em São Paulo, antes da Copa, e eles viram os pacientes andando no laboratório, foi um choque, né? Veio o presidente que poderia ter ganho o prêmio Nobel esse ano que passou, o ex-presidente que o Trump mandou embora do NIH, do National Institute of Health, que é a maior organização, me financiou durante 30 anos. Ele veio dos Estados Unidos para um evento aqui, mas ele foi lá tirar uma foto conosco. Que legal. E ele pediu para ver os pacientes andarem. E quando ele olhou, ele falou, isso aqui mudou tudo, né? Mudou. E aí ele publicou um artigo no blog que ele tinha, que era o blog mais lido de ciência nos Estados Unidos, contando o que ele tinha visto em São Paulo. Que legal. Ninguém da imprensa brasileira reproduziu. Não, mas claro que não. Já saiu do ar o blog? Não, tá lá. Tá lá? O Francis Collins tá lá ainda. Virou um troço icônico, né? Procure para ver botar ali. Ele falou que ele caiu o queixo dele. Aí eu levei o Rivelino, eu levei o Ronaldo Fenômeno, foi um dia no laboratório ver né? A história genial é do Lula, quando o Lula foi lá. Ele já não era presidente, era Dilma, né? Mas ele quis conhecer. E nós estávamos ainda solucionando um problema robótico, que não preciso contar aqui, mas que todo mundo achava que era insolúvel. Nós passamos 6 meses e solucionamos no tapa. Não solucionamos matematicamente, como todo mundo tentou, nós solucionamos na oficina do automóvel, achamos a solução analógica. Só que naquele momento a gente não sabia ainda se estava funcionando, se era consistente, né? E nós passamos a noite inteira preparando a demonstração do Exo pro dia que o Lula ia vir. Todo mundo morrendo de medo, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Bom, o Lula vem, né? Do jeito dele, faz toda a festa. O Exo estava parado ainda, os pacientes não estavam dentro ainda. Aí eu virei para o meu assistente e falei, manda andar. Ele apertou o botão no computador, o Exo saiu andando. Mas parecia, né, um bailarino saindo. Nós não tínhamos visto ele andar daquele jeito até aquele momento, né? Eu olhei para meus alunos olharam para mim e falaram, né? Funcionou, tal. O Lula, maravilhado, vamos celebrar, né? Tinham comprado bolo, guaraná, tal, sei lá. A gente sai da sala, o Lula sai com a entorragem lá, eu volto pro meu aluno e falo, testa de novo. Ele aperta o botão, o Exo cai. Eu falei, não, foi minha avó Paulina que estava ali segurando o Exo. Mas funcionou, depois funcionou. Tá bom. Eu queria recuperar também uma coisa que foi uma tragédia no Brasil. Oxe, você teve uma experiência fantástica no consórcio lá dos governos do Nordeste, que foi a pandemia, né? Que é a coisa mais ridícula que a gente viu no mundo. O Brasil tem 3% da população mundial. E nós tivemos 11% do total de mortos. O segundo maior número absoluto. Só perde do negacionismo americano. Aliás, o número americano foi revisado, né? Ah, é? O número americano era 1 milhão de vítimas até recentemente. Esse ano ele já chegou a 1,5 milhão. Nossa Senhora. O número brasileiro nunca foi revisado. Ele oficialmente é 700. Subnotificação pra caramba. Nossa, o número brasileiro é 700. Por isso, aliás, já que nós estamos aqui onde o Sócrates caminhou, no dia 11 de setembro desse ano, vocês sabem o que aconteceu, né? Eu sugeri instantaneamente, eu estava chegando do Chile, eu sugeri instantaneamente que o dia 11 de setembro fosse lembrado em Dia da Memória das Vítimas da Pandemia, porque é o dia perfeito, né, para você fazer um Dia Nacional de Luto, porque é a maior tragédia humanitária da história do Brasil. Se tirando o genocídio indígena, a escravidão... Foi o maior número de mortes no Brasil. Nós provavelmente perdemos 1 milhão de pessoas, entre 700 mil e 1 milhão fácil. Eu me lembro das suas projeções... Você chegava nesse número, né? Pela curva, pela evolução da curva. Quando eu falei no final de 2020 que a coisa ia ficar preta e que nossos modelos estavam prevendo para março 1.000 mortes por dia... As pessoas acharam que eu estava maluco. Você estava exagerando. Nós chegamos um dia, no meio de março, para vocês terem uma ideia, março e abril nós perdemos 100 mil pessoas em cada mês. São os 2 meses de maior mortalidade da história do Brasil, 21, tá?
Chegamos num dia a ter 4 mil óbitos. E eu criei, junto com meus colegas, uma rede, que ninguém ficou sabendo disso, com os necrotérios do Brasil e com os cemitérios. A gente falava diretamente com os caras que mexiam porque eles sabiam dos números. Os governadores dos estados aqui, do São Paulo. Fazia, não, estão enterrando o caixão vazio. Não, vou te contar uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um cemitério na Zona Norte de São Paulo, que é a Nossa Senhora Cachoeirinha, né? Uhum. Ele fechou. Ele é o segundo maior cemitério do Brasil e de São Paulo. O primeiro, que era Vila Alpina, chegou no limite. E os caras ligavam pra gente, pra mim, e falavam, não vamos dar conta. Nossa. No dia que fechou a Nossa Senhora da Cachoeirinha, né, que é esse cemitério da Zona Norte, eu tava na Zona Oeste de São Paulo. Fiquei 20 meses trancado no apartamento que eu alugava aqui no Brasil. O cara falou pra mim, eu não sei se Vila Alpina aguenta. E ninguém acreditava, né? Porque o governo o governo federal, né? Uhum. Não dava a menor bola para esses números, né? Bom, estamos chegando ao final, mas eu não queria passar sem falar sobre o vírus da informação. Essa coisa que a gente está vivendo hoje, esse negacionismo, essa bolha que se criou, né? Porque é uma coisa terrível, né? A negação da ciência, a negação de fato, criar a verdade paralela, né? O Trump tem um público que segue ele e não acredita nos fatos. Você mostra o fato, não, ele acredita no Trump. Hoje existe Conta um pouco essa tua visão aí do vírus da informação. Na realidade, eu criei essa expressão em 2019, um pouco antes da pandemia, porque eu estava publicando um livro, chamou O Verdadeiro Criador de Tudo, né? Saiu nos Estados Unidos primeiro e depois saiu aqui no Brasil. E eu estava dizendo que na era das redes sociais e do mundo digital, a informação virou um vírus. E esse vírus infecta o cérebro. E ele gera uma realidade paralela. E não existe vacina, até hoje não existe. Tanto é que, né, nós sabemos que hoje existem pessoas que vivem em mundos paralelos, onde a Terra é plana, né? O Palmeiras vacina tá chipada. O Palmeiras não tem mundial, essas coisas absurdas, essas coisas absurdas. Mas enfim, só que agora nós temos um vírus pior. Eu comecei a falar isso há uns 3 meses atrás. Esse vírus chama Data Center. É um vírus planetário. Ele é responsável pelo roubo da propriedade intelectual de todos nós, todas as nossas fotos, e-mails, postagens. Todos os dados. É a indústria perfeita, porque a matéria-prima é de graça, porque ela é roubada, né? E ela, para sair o bolo do outro lado, que é o Will Smith comendo espaguete, só video slop, que a gente chama nos Estados Unidos, né? Para sair esse barato, além de roubar todos bilhões e bilhões de dados humanos, eles consomem água e eletricidade que, no limite, não vai dar para ter data center e seres humanos. Porque a vasta maioria desses monstrengos, desse vírus digital, eu chamo de um vírus digital, no Chile, na Espanha, nos Estados Unidos, na África, no Oriente Médio, eles estão dizimando as reservas de água potável. Porque eles precisam usar água potável para resfriar as centenas de milhares pode ser água contaminada, não. Limpíssima. E a água que sai, que é reciclada, não pode voltar. Tem que ser um novo pote de água. Então, por exemplo, um data center da OpenAI consome eletricidade, por exemplo, que também é uma garganta profunda de eletricidade, equivalente à cidade de Nova York. Tá? Então, não existe, e não adianta. E o Brasil está querendo trazer isso para cá. E o pessoal, né, querido ministro da Energia, que é delegado de polícia, também nunca entendi isso até hoje. Né, eu vou ter que falar um dia com o meu grande amigo, é um caso de polícia que ele está lá. Ele, né? Ele é um caso de polícia. Que o Brasil, nossa, vai ser uma revolução digital, porque nós vamos ter empregos, vamos gerar... Primeiro, não gera emprego nenhum. Depois que exato. Depois que ele foi construído, 6 caras rodam o barato inteiro. Você sabe o que é. Segundo, não tem transferência de tecnologia nenhuma. Porque você não vai... Né, é um pacote fechado. É um pacote fechado da NVIDIA e você não entra lá dentro. Os seus alunos não vão aprender a mexer com os GPUs deles, certo? Terceiro, eles requerem incentivos fiscais e terra.
Então eles poluem o solo, poluem o ar, ganham recursos públicos e não pagam imposto. Então, né, para eles é o negócio da China. Matéria-prima de graça, eles ganham dinheiro público para vir para cá. E aí eu me pergunto, de onde veio essa ideia de jirico? O mundo inteiro está querendo mandar os troços embora. O delegado. Não foi dele. Não, ele só repete. Ele é o papagaio do delegado, ele só repete. Então, o problema, esse é um grande problema, se eu posso terminar aqui. Não, você ainda vai falar do livro. Não, o Carl Sagan dizia, talvez a frase mais importante do século XXI, né? O grande drama da humanidade é que nós criamos uma sociedade completamente baseada em ciência e tecnologia, onde a vasta maioria dos habitantes não tem a menor ideia da ciência e tecnologia. O que é ciência e tecnologia? Por isso que inteligência artificial vai garganta abaixo, porque ninguém sabe o que é. Todo mundo acha que é mágica, que é, né, que tirou da cartola. E não é mágica. E gosta nesse imaginário de ser uma coisa fantástica. Então, eu me lembro da minha área, eu trabalho com informática e com a parte de carga, transporte de carga. Sim. Aí veio uma mania do metaverso. Nossa. Tudo vai ser o metaverso. Você vai botar um óculos e você vai... Cadê aquele... Subiu, né? A Meta, a moda. A Meta perdeu bilhões de dólares pensando que eu fui na sala de controle do Porto de Xangai. Cada container que sai de Xangai tem você sabe melhor que eu, tem um microchip onde eles medem temperatura, tudo. E você sabe onde o container tá. Se o container cai do navio e foi pro fundo do mar... Ele tem o georreferenciamento. Tem o georreferenciamento. Enfim, não tinha metaverso nenhum. Nenhum que porra de metaverso. Um monte de chinesinho tomando conta do barato, é o maior porto do mundo, né? Então... Automatizado, alta tecnologia, mas então, com gente. Com gente. Então, o Carl Sagan fala isso, e o que é fundamental... Essa frase foi falada nos anos 90, tá? E atual. Ela é absolutamente atual. Porque a sociedade é chamada para tomar decisões sobre essas coisas sem ter a menor noção do que elas são. Né? Sem ter noção. Então, para mim, é um grande drama que o Brasil está achando que vai ganhar alguma coisa com isso. Pelo contrário, porque esse é o maior vírus, depois do petróleo, é o maior vírus ecológico do planeta. Porque ele ataca as reservas de água potável, as reservas de energia e não acrescenta nada. Eu quero que você encerre fazendo um convite para o seu leitor, quem já lê seus livros, já lê. Sim. Mas tem o último que a gente está lançando aqui. Esse é um livro, talvez o mais importante da minha vida, porque eu escrevi 90% dele quando eu tinha 16 anos, em 1977, em plena ditadura, logo depois que um cara chamado Ernesto Geisel fechou o Congresso no pacote de abril. Eu tinha ganho da minha mãe uma máquina Olivetti de bater a máquina, né? O suprassumo de qualquer estudante do... SDFG. Não, é maravilhoso. E ela falou assim, ponha seus pensamentos no papel, né? E eu escrevi essa história que é num país hipotético. Ela fala que eu tenho que falar isso toda vez. Minha mãe, que tem 87 anos... Ele alerta, ele puxa a orelha. Faz 50 anos que eu estava esperando para publicar esse livro, porque quando eu terminei o livro, 30 anos depois eu fui para os Estados Unidos, levei o manuscrito, terminei lá, mandei para minha mãe, você nunca vai publicar isso. Porque se você publicar, somem com você. Eu falei, não mãe, isso já foi, já passou. Ela, não, nunca passou. Né? Porque é uma sátira num país hipotético, onde um juiz, que em homenagem ao meu pai, excelentíssimo, meritíssimo Fato Consumado é o nome dele. É o nome dele. Filho do ex-membro do Supremo Tribunal Federal, fato inédito, decide que ele vai julgar a personificação de um golpe militar em um país latino-americano. Fictício, em pleno carnaval. Porque o regime decidiu que o Poder Judiciário não serve mais para nada. Essa é a última semana de vigência do Poder Judiciário, é o último tribunal do júri, e o tribunal do júri, do meritíssimo Fato Consumado, consegue raptar a mentora do golpe, que chama Revolução. Primeiro nome Ré, sobrenome Evolução. E para poder fazer o tribunal do júri, e por que no carnaval? Porque no carnaval todos os meganhas, todos os guarda-costas, todos os milicos vão dançar, se vestir de mulher. E as 5 estrelas que mandam no país têm que cuidar dos netos, limpar o cocô do cachorro, dormir com as próprias mulheres, né? Limpar... Fato raro para 5 estrelas. E que é o momento mais propício para um golpe, ou um contragolpe.
E o juiz decide realizar esse julgamento no Carnaval, e para conseguir um júri, ele sequestra uma Kombi no Sambródromo. E os jurados descrevem o espectro político do Brasil, não, do país hipotético, em 1977, né? E é uma sátira. Então, agora eu vou dizer, a dona Gisela não está aqui, eu acho que é a sátira mais profunda e mais mordaz e mais cruel do golpe de 64. Ninguém teve culhão para escrever o que está no livrinho ali. Como eu tinha 16 anos, né? Aos 16 anos você não tem filtro, sai tudo. Só que levou 50 anos. 20 anos atrás, lógico, eu tentei publicar no Brasil. As editoras, não, é muito cedo, talvez que haja certo, né, sentimento de... Né? Eu falei, vocês estão brincando. 2010, vocês acham que não dá, não. E ainda bem, graças ao Big Bang, a editora Planeta decidiu que estava na hora, talvez, e calhou de ser publicado na semana do julgamento do 11 de setembro. É isso aí. Né? Então é menor, são só 230 páginas. Estou falando para o meu leitor. Aquele que leu em 500. Exato, se ele estiver nos ouvindo. Não dá nem um ano. Não, imagina. Porra, uma por dia não dá nem um ano. Fácil. Ele já está com prática, né? Fica aí o convite. Miguel, muito obrigado. Querido, prazer em tê-lo aqui, prazer em ter aqui no Cauim e no Encontros com a Cidadania. E vamos ver se tem imagem do jogo de futebol aqui. Eu vou tentar raptá-lo depois da palestra. Eu não tenho outra opção nesse momento. Um abraço, fique com a revista Cauim. Olha o nosso site, lá também tem todos os nossos projetos, www.cauim.org. Tem a nossa agenda. Um abraço para vocês e até o próximo.